Olá, eu sou Jéssica Nicole e vamos ler Reflexos da Alma, Descubra Sua Verdadeira Identidade, capítulo 1, parte 3. O espelho da sociedade. O primeiro espelho que vamos analisar é o espelho distorcido da sociedade. Olhar para a vida por meio de seu reflexo acaba fazendo com que sejamos influenciadas pelo que a sociedade nos diz que é bom ou ruim, certo ou errado, legal ou não. Por sociedade, refiro-me ao sistema deste mundo, do século mau e distanciado de Deus em que vivemos. Sem perceber, as pessoas estão sendo tão influenciadas pelo meio em que vivem que acabam pensando igual e tendo os mesmos conceitos e valores. A realidade é que, em nossos dias, todo mundo está sendo levado na mesma onda. Só que há espíritos malignos por trás dos espelhos da sociedade, que influenciam a forma de pensar das massas. Diante dessa situação, nós, mulheres cristãs, nos sentimos como estivéssemos nadando contra a correnteza. Viver contra os parâmetros da sociedade é alistar-se em uma guerra, é fazer um esforço sobre-humano para nadar na direção contrária àquilo que este século impõe. É o que Paulo explicou aos cristãos de Éfeso, em Efésios 6, do 10 ao 13. Vivemos em uma constante luta contra os seres espirituais que dominam este mundo tenebroso. Uma das categorias de poderes das trevas é a dos que agem como manipuladores das massas e, portanto, formam os pensamentos da sociedade em geral. Quem você acha que está por trás de muitas produções de moda, televisão, cinema e outras mídias, lançando a todo tempo referenciais deformados do que é verdade? Satanás. Paulo nos exorta que não se moldem a um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Em outras palavras, o apóstolo está nos dizendo para não nos conformarmos com o espelho da sociedade. O reflexo que você vê quando olha para o mundo e seu sistema de valores é uma ilusão, uma deformação, uma mentira. Não tente se consertar para se parecer com aquilo que esse espelho lhe mostra, fazer o que ele sugere que é certo ou não, muito menos alinhar-se à imagem refletida nele, porque é uma mentira. Devemos nos transformar pela renovação da mente. Agora entendemos ainda melhor o que diz Provérbios. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Se você pensa como o mundo pensa, precisa urgentemente mudar o seu modo de pensar. Essa é a única forma de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Troque de espelho. Muitas mulheres cristãs também estão presas aos padrões da sociedade, aos referenciais apresentados por essa mídia corrompida pela influência das revistas de fofoca. Há salões de beleza com placas ou nomes que indicam que pertencem às pessoas cristãs, mas que estão cheios de revista com referenciais deformados da sociedade, fotos de casamentos de fachada, mentiras sobre a vida das pessoas ou reportagens absurdas que só servem para vender mais a um público curioso e faminto por aberrações e novidades chocantes. Eu sugiro às profissionais cristãs que são médicas, dentistas, donas de salões de beleza ou de qualquer estabelecimento comercial que não deem mais lugar a esse tipo de leitura, nem deixe televisores ligados em canais que transmitem valores contrários à verdade da palavra e dos padrões de Deus. Temos de reconhecer o inimigo e substituí-lo pela verdade. Outro exemplo clássico de produto cultural extremamente influenciador da sociedade brasileira são as novelas. As produções são bonitas mesmo, com histórias envolventes e muito bem elaboradas, mas que transmitem degradação moral. Temos de começar a rejeitar, resistir e boicotar essa sujeira do mundo, que invade nossa mente, molda o nosso comportamento e nos forma a imagem dos conceitos do príncipe deste século. Muitas pessoas acham que a vida também é uma novela e começam a agir da mesma forma terrivelmente corrompida que os personagens da televisão. Muitas vezes somos pressionadas nessa sociedade inimiga de Deus por não termos os mesmos padrões. Por exemplo, aquela menina que na escola ou na faculdade é um motivo de zombaria porque ainda é virgem, como se guardasse para o casamento fosse errado.
Mas o pensamento da sociedade inverte os valores e estabelece como certo o errado e o errado como certo. Algumas de nós foram tão massacradas pela pressão que acabaram cedendo, acreditando e praticando o erro. Mas em Isaías denunciou: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, 20 e 21. Deus não está alheio a essa troca de valores. Sua palavra garante que essa inversão trará terríveis consequências. Se vivermos refletindo a imagem da sociedade, seremos disciplinadas pelo juízo divino, não porque Deus tem um prazer em nos castigar, mas porque colheremos as consequências de termos quebrado as suas leis. O ai de Isaías é de condenação, fala de juízo. Está tudo invertido, trocado, relativizado, embora o padrão bíblico não seja esse. Os caminhos de Deus são retos, aplainados, e como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Salmo 119, 1. Satanás, por sua vez, sutilmente espalha seu veneno e muitos o estão tomando sem saber que há morte na panela. O diabo não traz nada de bom, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. João 10, 10. A alegria que ele oferece transforma em tristeza e destruição. Algumas décadas atrás, o padrão de Deus permeava muito mais a vida da sociedade, especialmente nos países considerados cristãos. Os Estados Unidos, país que, sob a influência dos peregrinos puritanos, foi fundado sobre princípios cristãos e experimentou dois grandes despertamentos, encabeçados por homens de Deus como Jonathan Edwards e George Whitefield. Incorporaram valores bíblicos à sua vida cultural e social. Muitas nações da Europa também experimentaram grandes avivamentos, como a Inglaterra da época de John Wesley. Foram tempos em que toda a sociedade foi transformada pelo mover do Espírito Santo e por uma sede de viver conforme o reflexo do espelho de Deus. Sociedades caóticas, com uma moral totalmente depravada, sofreram mudanças drásticas em diversas áreas graças ao poder do Evangelho. Mas as gerações se sucederam, os valores e os conceitos bíblicos se perderam, e hoje, infelizmente, até mesmo os povos que mais abraçaram os valores cristãos no passado estão extremamente desviados do padrão divino, chamando o certo de errado e o errado de certo. Um exemplo que tem estado sobre os holofotes e atenções internacionais e até governamentais é a aceitação da homossexualidade. Há uma pressão muito forte pela imposição de uma agenda extremamente agressiva, que difunde a aceitação da prática homossexual. Essa filosofia começou a entrar sorrateiramente para a pauta do dia a dia, por força da militância gay. De modo sutil, mas estratégico, eles foram assumindo papéis na mídia, atuando como coadjuvantes no filme de Hollywood, protagonizando novelas, invadindo os pensamentos da sociedade como um todo. Hoje, filmes inteiros são dedicados a histórias de amor homoafetivas. Ainda que muitos considerem essa prática normal, sabemos que ela não é aceitável pelo padrão da palavra de Deus. O mundo hoje aceita com tranquilidade, mas para nós cristãos, esse é um padrão deformado. Deus nos revelou na Bíblia o padrão celestial. Ele criou o homem e a mulher e estabeleceu a família projetada para viver em um lar acolhedor, onde haja a multiplicação de amor e paz. Ao fazer isso, o Criador providenciou um meio para a reprodução da nossa espécie, pela união de um macho e uma fêmea. Mas, embora as escrituras sejam claras sobre a questão, a pressão da sociedade tornou-se tão grande que algumas igrejas, até mesmo históricas, começaram a aceitar essas mudanças, passando a ver como algo natural o que a Bíblia considera abominável. A questão homossexual não é a única. Há exemplos de agendas antibíblicas presentes nos meios de comunicação, nas artes, voltadas até mesmo para as crianças. Não é de se estranhar nem um pouco, uma vez que a guerra para conquistar corações e mente começa desde a infância. Vi claramente a agenda feminista, por exemplo, em um filme de animação chamado Valente.
A personagem não queria fazer nada do que as meninas fazem, não queria assumir seu papel como princesa, sua responsabilidade como princesa, mas desejava realizar tudo o que é característica dos homens e ainda provar que fazia melhor do que eles. Era uma menina extremamente masculinizada e apresentada como heroína da história. Mas o espelho da sociedade apresentado nesse filme era tão distorcido e descarado que o problema ia além. Todos os homens retratados no longa-metragem foram mostrados como bobos, tolos, sem noção, sem juízo algum. Apenas a rainha, mãe e sua filha, a personagem valente, sabiam fazer as coisas certas. Há uma enorme quantidade de valores motivacionais e intenções por trás daquilo que a sociedade nos impõe. Se assistimos à televisão alerta ao que está por trás dessas produções, enxergamos a manipulação diabólica e a rebeldia contra a versão bíblica ou a verdade bíblica. Muitas vezes, porém, nós simplesmente absorvemos passivamente todo o lixo. Talvez alguém me julgue exagerada ao analisar um filme infantil assim, mas se eu não acreditasse que a agenda feminista é danosa e tenta nos atingir sutilmente, eu não seria tão enfática. Se alguém ainda duvida dos malefícios causados pelo movimento feminista, pergunte-se: aonde a independência feminina a qualquer custo nos levou? Como andam as mulheres hoje? Em nossos dias, as mulheres sofrem cada vez mais de ataques cardíacos e esses são mais fulminantes que nos homens. Somos assoladas por males como bulimia, anorexia, estresse e depressão. Carregamos um fardo pesado demais. Podemos realizar e conquistar muitas coisas, mas tentamos fazer aquilo que não está dentro do propósito de Deus para nós, que é competir com os homens. Nessa corrida louca, esvaziamos os homens de sua autoridade, de sua masculinidade e assumimos um papel que não é nosso. Tornamos-nos independentes, agressivas, dominadoras, controladoras, manipuladoras. Desrespeitamos as figuras masculinas. Esvaziamos nossos homens da liderança e da capacidade de Deus. Deus deu a eles de nos conduzir e proteger. A sociedade vende essa ideia de independência como uma grande conquista, mas não é. A verdade é que essa briga, esse desrespeito ao gênero masculino, é uma distorção da criação divina e do projeto original do Senhor para homens e mulheres. Hoje sofremos por isso, pois faltam homens que sigam os modelos das Escrituras, e a culpa muitas vezes é nossa. Até mesmo no campo da estética, o espelho da sociedade mudou a realidade e nos impôs valores artificiais. O que o mundo nos impõe hoje é que temos de seguir um padrão de magreza e de altura. É como se nos dissessem que, para sermos mulheres felizes e bem-sucedidas, temos de ser todas iguais às modelos de passarela. A criação de Deus estabeleceu, porém, uma enorme variedade de biotipos. Algumas mulheres nasceram altas e magras, mas e outras? Deus moldou cada detalhe seu. Tenha você o corpo que tiver. Você pode cuidar de sua saúde, exercitar-se, comer de modo saudável. Assim como você certamente vai emagrecer, mas pelos motivos corretos e não por uma obsessão pelos estereótipos desse mundo. Você pode até mesmo se submeter a uma cirurgia plástica, mas não para fugir de quem você é, querendo se transformar em alguém que viu numa revista. O problema é que a sociedade está formando um exército de mulheres tão obcecadas com a questão da estética que, de tanto mudarem suas características originais, se transformam em verdadeiros monstros. O que deveria acontecer é justamente o contrário, pois a boa cirurgia plástica é aquela que ninguém percebe, que só valoriza aspectos da beleza natural. Deus quer nos curar em nossa autoestima para que nos valorizemos e nos aceitemos como somos. O espelho da sociedade nos mostra como pessoas que precisam mudar tudo o que são para que se adequarem àquilo que o mundo deseja que elas sejam. Mas o espelho de Deus nos apresenta como mulheres amadas do modo que o Senhor nos fez. Devemos realçar o que temos de melhor em nós. Temos de aprender a amar e cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Precisamos parar de olhar para o espelho deformador da sociedade. São muitas as mulheres que, por acreditarem na imagem falsa desse espelho, olham para si mesma todas as manhãs e dizem: "Você é feia". Se você também acreditou nessa mentira, é porque já está acostumada com a deformação causada pelos pensamentos inspirados por Satanás. O diabo criou um padrão deformado e você acreditou nele.
mas ainda, infelizmente, você passou a viver de acordo com ele e se sentir infeliz por ser como é. Esse espelho mentiroso, deformador, é tão abrangente e tem um poder de influenciar tão grande que é uma enorme quantidade de mulheres belíssimas, até mesmo que trabalham como modelos que se acham feias. Essas mulheres que estão nas capas de revistas como referenciais de beleza também não gostam de si mesmas. Isso ocorre porque Satanás não quer deixar ninguém acreditar que seja linda, amada, perfeita aos olhos do Pai. Tenha certeza de que o diabo já esteve mesmo com a moça mais bonita que você encontrar, sussurrando mentiras para que ela não se aceitasse e desejasse ser diferente do que é. Enquanto o mundo prega que o exterior é o maior e o mais importante e nos impõe seu padrão quase inatingível, a Bíblia nos mostra que a beleza interior é a que deve ser almejada e cultivada intensamente. A busca frenética pela aprovação do espelho da sociedade leva ao vazio e à angústia, mas a busca por um coração aprovado pelo espelho de Deus preenche o vazio e alegra o coração. Esta é uma verdadeira dica de beleza. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. Que tal investir mais tempo em oração, na leitura da Bíblia e em adoração? Afinal, quanto mais olharmos para o espelho de Deus, mais seremos transformados à sua própria imagem, e a beleza de Cristo será vista em nós. Cuidado! Muita atenção a mais um padrão deformado que a sociedade nos impõe. Ela diz que precisamos ter para ser feliz, mas nós não precisamos de mais uma bolsa ou de mais uma blusa em nosso armário. Nossos filhos não têm necessidade de um tênis mais legal ou de um brinquedo diferente. Somos chamadas a abandonar esse critério equivocado imposto por este século. Muitas mulheres precisam rever suas prioridades. Será que vale a pena trabalhar tanto fora de casa apenas para manter um padrão de vida? É preciso parar de gastar seu dinheiro em compras fúteis e investir mais tempo no lar, dedicar-se mais ao marido, dar mais atenção aos filhos do que ao emprego. Vivemos debaixo dessa pressão, dessa tirania de sociedade, segundo a qual temos de ter esse ou aquele objeto da moda para sermos felizes. O espelho de Deus nos confronta e nos mostra que precisamos simplesmente ser o que Deus nos criou para ser. Para Deus, o ser é mais valioso que o ter. Se você deseja viver segundo os critérios divinos, terá de sacrificar algumas coisas que a sociedade lhe impõe para que seja fiel ao princípio ministério que Deus lhe deu, a sua casa. Aos poucos, você perceberá que as coisas para as quais antes dava muito valor são supérfluas e vãs. Os bens mais preciosos que podemos ter não são comprados pelo dinheiro. Está tudo trocado. Não nos conformaremos mais. Não nos moldemos mais aos espelhos da sociedade, porque são enganos e mentiras. A verdade sempre prevalecerá. Temos de desconstruir o processo. Isso significa identificar o inimigo, reconhecer a mentira e substituí-la pela verdade. No próximo capítulo, daremos a continuação ao espelho do passado. Fique com Deus e até mais.